A Escola Dominical é o lugar ideal para aprofundarmos o estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Nela, cristãos de todas as faixas etárias aprendem acerca do plano de Deus, das doutrinas bíblicas e de como aplicar esses ensinamentos em suas vidas. E no primeiro trimestre de 2024 não será diferente. Estudaremos nas lições bíblicas adultos da CPAD sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A igreja como um ideal de Deus, sua essência como projeto divino, a missão da igreja de Cristo, sua importância para alcançar todos os povos, as preciosas ordenanças na igreja, o batismo e a ceia do Senhor, o papel da pregação no culto, a relevância de anunciar a palavra de Deus. No primeiro trimestre teremos os comentários do pastor José Gonçalves, que também traz uma abordagem segura sobre a igreja como organismo e organização, o ministério e a disciplina da igreja e muito mais. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A origem da igreja. A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao novo trimestre da Escola Bíblica Dominical das lições de adultos, agora do ano de 2024. Vamos estudar a igreja, como corpo de Cristo. As nossas lições bíblicas são intituladas O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. Também essas lições bíblicas, elas estão acompanhadas do livro de apoio, é o livro de apoio que vai dar o maior subsídio, vai ampliar a visão aí do nosso estudo que vamos fazer ao longo deste trimestre. Então eu convido você a se juntar a nós no estudo desta importante lição bíblica que é sobre a Igreja do Senhor. A lição bíblica de hoje, nós vamos estudar a origem da igreja. Nós vamos ver a igreja, como ela foi idealizada por Deus e como ela se concretiza aqui, a sua existência aqui na Terra. O plano de aula aí preparado pela nossa competente equipe de pedagogos aí da CPAD, nós temos um plano de aula onde nós vamos ver, está detalhada aí a apresentação da lição. Eu queria convidar você a prestar atenção nesse plano de aula, principalmente aí nos objetivos da lição, porque eles vão nortear o desenvolvimento aí, como nós vamos abordar esta lição. Nós temos aí descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentar a igreja como a criação divina, e é o tópico 2, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Aí é um resumo aí como a lição bíblica está esboçada. Pois bem, vamos para a introdução, para nós começarmos nesta introdução a vermos como esta lição vai se desenvolver. A gente colocou duas passagens bíblicas para nós analisarmos aqui. A primeira delas é a primeira carta de Timóteo 3:15 e a segunda está na primeira carta de Pedro 2:9. Na primeira carta de Timóteo, nós temos Paulo dizendo que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. E na carta de Pedro, o apóstolo vai chamar de geração eleita. Tá bom, pessoal? Então, são dois conceitos relevantes, interessantes sobre a igreja, para você ver como os apóstolos, ou como aí as escrituras, elas vão definir a igreja, vão descrever a igreja. A igreja é importantíssima, nós não podemos conduzir o nosso pensamento, nosso entendimento sobre a igreja através de estereótipos ou de espantalhos que ao longo dos anos foram criados. Nós temos que entender a igreja
a sua origem, a sua natureza e missão no mundo a partir de uma visão bíblica. E isso nós vamos começar a mostrar aí no ponto 1. No ponto 1, você está vendo, nós temos o povo de Deus na Bíblia e na história. Aí a gente começa com o Antigo Testamento. Deus tinha um povo na Antiga Aliança? Sim. Deus tinha um povo debaixo aí do Antigo Concerto, do Antigo Pacto? Sim. Há um povo de Deus na Antiga Aliança? Sim. Mas esse povo é a igreja? Nós entendemos que não. A igreja, como nós vamos ver no desenvolvimento desta lição bíblica, ela era oculta ainda, né, no Antigo Testamento. Ela vai ser revelada posteriormente. Mas no Antigo Testamento Deus tem um povo, e esse povo aí é chamado o Kahal, né, uma palavra hebraica que nós transliteramos aí, está no texto, que essa palavra eu coloquei aqui alguns significados que você pode acompanhar comigo. O Kahal é traduzido como povo reunido em Deuteronômio, congregação do povo em Juízes, multidão em 1 Samuel e também congregação em 1 Reis, também grande ajuntamento. Então nós vemos aí esse termo Kahal, que é traduzido como povo de Deus, aplicado na verdade ao Israel étnico, não naquele sentido que vai ganhar o Novo Testamento, nós vamos mostrar, mas ao Israel, a nação que foi escolhida por Deus. Pois bem, no Novo Testamento nós temos o termo grego eclésia, né? Esse termo é a formação, ou na verdade a junção de duas palavras gregas, o ek e o verbo grego kalel, que é os chamados para fora. Há um subsídio aí na lição bíblica, né, de adultos, que vai ajudar você a entender a etimologia, o desenvolvimento desta palavra no Novo Testamento. Também no livro de apoio a gente faz uma ampla explanação desse sentido. Mas o que é que nós colocamos aí? É que no Novo Testamento essa palavra referente à igreja, ela vai ser distinta, né? Vai ser diferente daquele termo usado no Antigo Testamento, que era usado no sentido aí para descrever um povo étnico, né? Uma nação que Deus escolheu. No Novo Testamento não, ele vai ser aplicado a todo o povo de Deus, independentemente de raça, né, de origem. É o povo que Deus escolheu de diferentes nações, diferentes raças, que vai formar a igreja. Nós colocamos aí algumas passagens bíblicas, né, que vai mostrar como é que a igreja seria formada, e ela é formada aí no Novo Testamento. Eu citei Efésios 3 e 6, Atos 20 e 28, Apocalipse 5, versículo 9. É bom você dar uma olhadinha nesses textos, porque eles vão lançar luz sobre o significado da igreja. Também citamos aí a igreja aí no Novo Testamento, como ela é entendida, né? Uma comunidade ou crentes regenerados. Na verdade, aí a palavra usada aí que nós colocamos para descrever a igreja são aqueles que foram regenerados, convertidos pelo sangue de Cristo. Então, dessa forma, o uso paulino de eclésia, nas suas epístolas, ele vai designar sempre a comunidade dos salvos. Isso é muito importante a gente sublinhar. Assim, Paulo fala da igreja em 1 Coríntios 7 e 17, né, também em 1 Coríntios 1 e 2, e aí tem outras citações bíblicas para você entender melhor esse conceito na igreja. Pois bem, aí esse é o conceito no Novo Testamento. A diferença que nós queremos sublinhar é que no Velho Testamento havia sim um povo de Deus, mas esse povo de Deus era o Kahal de Deus, né, a comunidade de Deus, mas era referente a uma nação, ao povo, né, e no sentido étnico da palavra. No Novo Testamento, essa questão, a barreira étnica vai cair. O povo de Deus é formado por povos de diferentes nações, línguas e raças, como está no livro de Apocalipse, tá bom, pessoal? Então isso aí está bem claro, não tem muito que se acrescentar. Na história cristã, nós vamos ter duas tradições, a tradição católica romana, a tradição protestante,
que o conceito de igreja, principalmente da sua origem, como ela é formada ou formatada, vai ser diferente, né? Nós colocamos aí que há quem diga ou quem pense que a igreja subsiste, a igreja é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. A tradição protestante não entende assim, nós não entendemos assim, porque biblicamente nós não achamos fundamentação para um sucessor de Pedro, né? Isso nós não vamos ter na história, no contexto neotestamentário, no contexto bíblico ou também histórico, essa fundamentação. Então nós colocamos aí que a igreja, dentro da tradição evangélica, da tradição protestante, ela vai ser conceituada, vamos dizer assim, através dos seus credos e confissões de fé, como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com a divina nomeação para cumprimento da grande comissão, onde cada crente nascido de novo é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos. Esse é um conceito mais aí dentro da comunidade pentecostal, né? Nós estamos aí destacando esse conceito aí para você entender como é que nós entendemos a igreja como corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo. Então, é um conceito bem elementar, mas bem significativo, que parte aí das Escrituras Sagradas. No ponto 2, nós vamos ter a igreja como criação divina. Pois bem, no ponto 1, nós vemos a igreja aí como o povo de Deus, mas o povo de Deus no contexto da antiga aliança e no contexto da nova. No contexto da antiga, vimos que ela era formada aí por uma nação, um povo, uma etnia. Já no Novo Testamento, essa igreja vai romper essa barreira da divisão étnica e vai ser o povo de Deus formado por diferentes raças, tribos e nações. Mas a igreja como criação divina. Primeiramente, eu sublinhei aí, porque isso é bíblico, está principalmente na carta aos Efésios 1 e 4, onde Paulo diz assim: como também nos elegeu em Cristo. Isso aqui é uma eleição corporativa, eleição em Cristo, não é uma eleição pessoal. Nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Cristo, né, aqui está mostrando como a igreja ia ser formada. O Novo Testamento vai mostrar, Paulo vai mostrar na sua carta, que esta igreja ela era o ideal de Deus, ela parte do coração de Deus. Deus, ele é presciente, ele sabe todas as coisas, ele via as consequências que a queda de Adão, a queda humana ia produzir, e ele idealiza a sua igreja, que no Antigo Testamento ela é escondida, vamos dizer assim, ela está oculta e vai ser revelada. E Paulo está dizendo que o Senhor o revelou, Deus o revelou, que a igreja é esse ideal de Deus que vai se concretizar aí no Novo Testamento, na nova aliança, no novo pacto. Nós colocamos isso aí, Efésios 3, a 6, Paulo chama a igreja aí que ela era um mistério. No livro de apoio há uma longa explanação, uma explicação bem mais detalhada para você entender esse conceito, tá bom? Então, isso está detalhado aí no livro de apoio. A igreja como uma realidade concreta. Pois bem, se a igreja existia na mente de Deus, vamos dizer assim, era o ideal de Deus, estava oculto, era um mistério que ia ser revelado, o Novo Testamento vai mostrar que esse mistério agora ele tem uma existência concreta. A igreja vai se existir aí como igreja de Deus de uma forma, vamos dizer assim, real, né? Ela existe, ela é falada, ela é sentida, ela tem a sua existência concretizada. Aí nós colocamos aí que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, como está em Gálatas 4 e 4. E aí em Efésios 1 e 10 diz o seguinte: congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do
tempo, ou dos tempos, como está no texto. Pois bem, esse é um conceito bem interessante, não é? Como Paulo, o Espírito de Deus revela a ele que a igreja vai ter sua existência aí na nova aliança, no novo pacto, ela vai existir, tá certo? Então, a partir daí, nós vamos mostrar que essa existência, a igreja surge quando, né? Como ou quando a igreja vai surgir? Qual é a sua origem? Ou quando foi a sua origem? A maioria dos teólogos, tantos teólogos reformados, teólogos, vamos dizer, históricos, como pentecostais, no livro de apoio eu coloco vários deles aí falando sobre o conceito da igreja, principalmente da linha pentecostal, ela vai ter a sua existência no Pentecostes. No Pentecostes. Nós destacamos aí, Atos 2,47, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pois bem, aí nós colocamos, né, isso para destacar a igreja, a sua origem aí no Pentecostes. Ela não aparece aí nos Atos, aliás, nos Evangelhos, exceto em Mateus, quando Jesus fala edificar a minha igreja, como uma previsão, ele fala em um sentido futuro, mas ela não está em Lucas, no terceiro evangelho, nem tampouco em Marcos, nem em João. Então isso é relevante para você entender o conceito de igreja a partir do Pentecostes, tá bom? Então isso é importante você destacar e ver aí no livro de apoio a explanação que é bem mais ampla. O terceiro ponto, o terceiro tópico, a igreja como comunidade dos salvos. O que é a igreja? São os regenerados pelo sangue de Cristo. Muito bem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, Atos 2,38. Eu digo aí o seguinte, com estas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Nós destacamos aí que o ingresso na igreja não se dá por adesão, mas por conversão. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, por isso vai nos mostrar em lições futuras o valor do batismo, o valor da conversão cristã, né, que nós estamos destacando aqui, pessoal. Então, isso é importante a gente destacar. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso da igreja não se dá por adesão, mas por conversão, como eu soube, tá bom? A igreja são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Tem aí aqueles que têm o ingresso no corpo de Cristo. Nós citamos aí 1 Coríntios 12:13, que nós entendemos que esse batismo no Espírito aí é um batismo no corpo, para nós fazermos parte da igreja. O contexto vai favorecer isso lá na carta aos Romanos, esse entendimento. Mas há um batismo pentecostal, que é o batismo realizado por Cristo, que é o batismo no Espírito Santo. São experiências distintas que nós colocamos aí para destacar a importância aí do ingresso na igreja e a capacitação da igreja, que nós vamos estudar numa lição posterior, tá bom? Então, muito bem, na conclusão desta lição, vimos como surgiu a igreja, que foi fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Está bem resumida aí essa conclusão daquilo que eu descrevi na lição. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Nós não podemos minimizar de forma alguma a importância e o significado que tem a igreja do Senhor. Ela é importante e é um privilégio nosso fazermos parte, né, desta igreja, desta comunidade dos salvos. Então nós vamos ficar por aqui nesta lição bíblica, que eu creio que vai enriquecer a sua vida, vai abençoar a sua vida, e Deus em Cristo nos abençoe.
Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical.